quem recebe também bolsa de qualificação profissional, que trata lá o 486, o artigo 2A, tá? Da Lei 7998 de 90, tá bom? Uma pergunta constante aí de empresas e de alunos no Instagram nesse último dia, né? Receber o benefício me impedirá de receber seguro-desemprego no futuro? Não. Não tem nada a ver uma coisa com outra, foi o que eu falei. A natureza jurídica desse benefício, da medida provisória 936, não é natureza jurídica, não é seguro-desemprego. É apenas o cálculo, ele é feito em cima do seguro-desemprego. Tá? Apenas a base de cálculo é feita em cima do seguro-desemprego. Mas não se confunde o benefício com o seguro-desemprego. São naturezas jurídicas distintas. Tá? Então o recebimento de um não anulará o outro. Tá bom? Então nenhum tipo de problema. Se você receber o benefício hoje, daqui a 3 meses for dispensada, 4 meses for dispensada, sem problema nenhum, você fará jus lá na frente ao seguro-desemprego normalmente. Deixa eu ver a outra pergunta aqui. Quem tem mais de um vínculo de emprego vai poder receber mais de um benefício de que trata a medida provisória 936? Sim, poderá. Tá? Então, se você tem 2 empregos formais, evidentemente, carteira assinada em 2 lugares, e esses 2 lugares suspendem seu contrato de trabalho, você poderá sim, por exemplo, ou a sua jornada for reduzida, você fará jus sim a receber os 2 benefícios, porque a natureza jurídica é o contrato de trabalho. Então, se você tem 2, não tem nenhum tipo de problema quanto a isso, tá bom? Agora, cuidado só, eu ia falar disso, que é um dos últimos artigos da lei, da medida provisória, sobre o trabalhador. Eu não gosto de falar trabalhador intermitente, eu gosto de falar empregado. O empregado intermitente, ele é aquele que tem diversos vínculos, né? O empregado intermitente, ele não terá direito a acumular, tá bom? O empregado intermitente não pode acumular, ele vai receber o valor de R$600, isso já definido, tá? Já está na lei, salvo engano é o artigo 18, mas a gente vai chegar lá. E aproveitando, essa medida provisória, esse benefício, se aplica também ao aprendiz e também a quem trabalha em regime de tempo parcial, tá bom? Então, bem importante isso aí. Redução da jornada, já tratamos um pouco aí do tema. Sua jornada poderá ser reduzida, por exemplo, em 25%, 50% ou 70%, tá? Artigo 7º lá, inciso 2, vai dizer isso. Porém, tem algumas peculiaridades que o empregador terá que cumprir. Por exemplo, durante o estado de calamidade pública, o empregador poderá acordar a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário de seus empregados por até 90 dias. Ou seja, não é um prazo ad eterno também não. Então, até 90 dias que poderá haver essa redução. Então, o empregador pode chegar para você e falar assim, olha, vamos reduzir a jornada em 50%, em 70%. Claro que a redução em 70% vai importar também na redução salarial nesse valor. Tá? E o governo vai complementar naquele cálculo que nós já expusemos acima. Tá bom? Então, até 90 dias. E uma outra coisa importante, é uma pactuação, tá? Como diz a medida provisória, individual por escrito entre empregado e empregador. Então, o empregador que quiser reduzir a jornada de trabalho do seu empregado em 25%, 50% ou 70%, terá que fazer isso de uma maneira escrita, 2 dias avisando, tendo uma antecedência de 2 dias. Presta atenção, 2 dias corridos. Eu sempre gosto de falar isso, né? Coisa chata também de professor e advogado, mas tem que ser. Porque 2 dias úteis são uma coisa, 2 dias corridos são outra coisa. Tá bom? Então, com 2 dias corridos, o empregador terá que avisar o empregado sobre aquela redução, de maneira escrita, mais uma vez friso aqui, tá bom?
Vamos lá, se tem mais alguma coisa aqui. O parágrafo único vai dizer para a gente que cessarão os efeitos dessa redução de jornada e a consequente redução salarial, por exemplo, se cessar o estado de calamidade pública. Vamos supor que você tenha acordado com seu empregador 90 dias de redução de jornada e salarial, mas daqui a 30 acabou o problema. O vírus sumiu, acabou tudo. Cessou o estado de calamidade pública. Não importa. Aí o acordo individual que você fez, problema seu e do empregador, tá bom? Aí ele já morre automaticamente. Então, a partir do momento que cessar o estado de calamidade pública, cessa também essa redução, tá? Ele também vai cessar da data estabelecida no acordo individual como termo de encerramento do período. Se a gente fez uma redução, aí estabeleceu uma redução por 30 dias, no dia seguinte também volta a correr o prazo, volta a correr tudo normal como era, tá? Então, e a última medida, quando o empregador informa ao empregado, ele pode informar, olha, não há mais necessidade da redução, a empresa ganhou dinheiro, fez um empréstimo, então pode voltar a trabalhar, acabou a redução da jornada e sua redução salarial, sem problema nenhum. Tá bom? Então são essas três hipóteses em que vão cessar aí a redução de jornada com a consequente redução salarial. O artigo 8º, eu gosto sempre de falar para vocês aonde está, porque eu gosto que você acompanhe comigo. O ideal é eu estar falando e você estar com a doutrina aberta, né, com a legislação aberta, acompanhando comigo. Eu acho que isso é um entendimento auditivo e visual. Eu acho que você ouve, olha e para aprendizado eu acho melhor, né? O artigo 8º vai tratar da suspensão, né? E a suspensão ela pode ser por um prazo máximo de 60 dias. Então, cuidado, a redução é até 90 dias, poderá haver. E a suspensão dos contratos de trabalho até 60 dias, tá bom? Eu posso fracionar em 2 períodos de 30? Pode fazer a suspensão por um mês, 30 dias. Vamos ver como é que vai ficar o país aí em 30 dias. Problema nenhum. Daqui a 30 dias a gente vê. Se tiver tudo certo, volta tudo normal. Se não tiver, você pode fazer mais 30 dias. Tá bom? Mais uma vez aqui, também terá que ser feita por acordo individual. Pode ser feita por acordo individual escrito. Também com 2 dias corridos de antecedência. Então, se você, empregador, quiser suspender os contratos de trabalho dos seus empregados, terá que fazer isso por escrito, tá? E você, empregador, assinando, ele, empregado, assinando, e esse contrato só essa suspensão começar a valer de fato 2 dias depois. Você tem que avisar o empregado, tá? E depois, aí o que eu recomendo, a título de consultoria, faz o empregado, avisa ele, depois que ele assinar, dá data, espera 2 dias, e aí começa de fato a suspensão, para não ocorrer nenhum tipo de problema, tá? Então, vamos lá. Uma parte previdenciária aqui rápida. Poxa, professor, e a previdência? Eu sempre descontei para a previdência porque o contrato fica suspenso, o empregador também não vai recolher a minha previdência, mas poxa, eu não quero ter esse buraco na minha previdência. O que eu posso fazer? Você pode continuar descontando como segurado facultativo, tá? Você vai recolher a sua previdência como segurado facultativo, para que não tenha nenhum problema, um buraco, um rombo aí no seu período de previdência, tá? Então, da mesma coisa que eu falei da redução da jornada, aplica-se aqui a suspensão. A suspensão ela vai se encerrar quando se encerrar o estado de calamidade pública. Da data de encerramento da suspensão, nós pactuamos a suspensão por 30 dias. No dia seguinte, não, tudo voltou ao normal, não precisa mais, o contrato volta, sem problema. Ou quando o empregador avisar que aquela suspensão não se faz mais necessária. São essas 3 hipóteses que trata lá o parágrafo 3º, os incisos do parágrafo 3º do artigo 8º da medida provisória. Tá? Uma coisa importante, artigo 4º, também não vejo muita gente falando sobre isso. Muita gente fala só o basicão, por isso que eu gosto de ler com vocês. Durante o período de suspensão temporária do contrato de trabalho, o empregado
que mantiver as atividades de trabalho, ainda que parcialmente, seja por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou à distância, ficará descaracterizada a suspensão temporária do contrato de trabalho. Então lembre-se, suspensão do contrato de trabalho, eu falei há pouco, o contrato não produz efeitos para o empregado, para o empregador. Lembre-se disso. Você, estudante de direito, direito do trabalho, sabe disso. O contrato suspenso não produz nenhum efeito, regra geral. Algumas exceções, mas não é do momento tratar. A regra geral não produz efeito. Então, é para suspender, não é para trabalhar. Porque se é para trabalhar remotamente, você não suspendeu o contrato. É lógico. Então, se o teu empregador suspendeu o contrato de trabalho e mandou você fazer algum trabalho remotamente, está descaracterizada a suspensão e ele poderá incorrer em pagamento de multas, tá? De sanções aí, ou seja, pelo acordo coletivo, pela convenção, pelo auditor fiscal do trabalho, enfim, tá? Então presta atenção nisso aí. Uma coisa aqui importante: pode o empregador dar uma ajuda compensatória mesmo com o contrato suspenso? Então o empregador chegou lá, suspendeu o seu contrato de trabalho. Ok. Mas aí ele chega para você e fala: fulano, eu sei que eu suspendi o teu contrato, você está recebendo aí do governo, mas toma aí mais 300 reais, 400, 500 reais para você, para te ajudar. Isso descaracteriza a suspensão do contrato de trabalho? Não descaracteriza. Tá? Pode o empregador sim dar ajuda compensatória ao empregado com contrato suspenso, sem que isso interfira no contrato de trabalho. Isso não terá nenhum reflexo de verba trabalhista, não terá natureza salarial, nem tributária, nem previdenciária. Não vai contar para nada. Então é realmente uma doação. Eu falei isso outro dia, até para uma empresa. Eu falei: não, se você quer ajudar, você está dando dinheiro, você está doando porque você quer. Isso aí não vai interferir num contrato de trabalho. Você está pegando e está dando. Então isso não vai repercutir nas demais verbas trabalhistas, fundo de garantia, férias, 13º, nem fundo de garantia, já falei, o fundo, nem imposto de renda, nem nada. Tá bom? Então pode o empregador chegar e dar para o seu empregado uma ajuda, um valor que ele quiser dispor, sem que isso interfira em nenhuma esfera previdenciária, trabalhista, fiscal, que seja, tributário, tá bom? Legal, então. Isso tá lá. Onde é que tá isso? Tá na lei? Lei ainda não, tá na medida provisória 936, no artigo 9, tá tipificado isso aí que eu acabei de explicar para vocês. O artigo 10 vai dizer pra gente de uma nova garantia de estabilidade. Então nós teremos aqui uma estabilidade. Esses trabalhadores que tiverem a jornada reduzida ou contrato suspenso, quando acabar aquilo tudo, terão estabilidade pelo tempo em que perdurou ou a redução ou a suspensão do contrato. Então, se você teve o contrato suspenso por 2 meses, quando você voltar ao trabalho, você será estável por 2 meses. Tá bom? Isso está lá no artigo 10 pra gente. Bem importante isso aí. Mas, professor, e se eu for demitido mesmo com essa estabilidade? Eu costumo dizer, brinco, tem aula dizendo que não existe estabilidade absoluta no direito, principalmente no direito do trabalho. Não existe estabilidade absoluta. Se eu quiser demitir aquela empregada gestante, eu vou demitir, acabou, não quero mais ela. Você demite, porém, você tem que pagar. Mas eu quero, não quero, mas ela é estável. Não tem problema, eu pago para ela ficar em casa durante o período de estabilidade. Só não quero mais aquela empregada, por exemplo, estável aqui. Entendeu? Você vai continuar pagando para ela ficar em casa. Mas se você não quiser mais o trabalho dela, você não é obrigado. Então, eu sempre gosto de fazer isso. Sempre, todas as estabilidades previstas no direito do trabalho são estabilidades provisórias. Porque você pode pegar e falar: tá, mas eu não quero, tchau. E botar a pessoa para ficar em casa. Mesmo que você pague. Pagando, não tem nenhum tipo de problema em relação a isso.
Então, se você for dispensado, você tem a estabilidade, o empregador terá que pagar todas as suas verbas rescisórias, mais uma multa, tá? Vamos ver como é que é essa multa? Olha lá. A multa deverá ser de 50% do salário a que o empregado teria direito no período de garantia provisória no emprego. Então, por exemplo, se você tinha direito a 2 meses de estabilidade e você não usou nem um dia, quando acabou a suspensão, o empregador te mandou embora, você teria direito aí o quê? A 2 meses. Então, a 50% do salário é que o empregado teria direito no período de garantia provisória no emprego. É uma multa. Uma multa, então, se eu recebesse, por exemplo, R$1.000, só para facilitar a conta. 1.000, 2.000, tá. Então, 50%, toma. Toma aí. 2.000, 1.000, toma R$1.000. Isso, pagamento de todas as verbas, mais uma multa. Isso é uma multa, tá bom? Vírgula. Na hipótese de redução de jornada de trabalho e de salário igual a 25 inferior a 50%. Então, a redução de jornada que tiver havido de 25, 50%, o valor da multa vai ser de 50% do salário que ele teria direito de receber até o final. Tá? Agora, se a redução for de 50% e inferior a 70%, o valor da multa é de 75% do que ele deveria receber até lá o final da estabilidade. E se for de 70%, e se a redução de jornada de trabalho e de salário em percentual superior a 70%, ou de suspensão temporária do contrato de trabalho, a multa é de 100% do salário que o empregado teria direito até o final. Então vai variar. Então, gente, em resumo disso aqui, você é estável, mas se você for demitido, mesmo com essa estabilidade, vai depender da quantidade de tempo que você teve de redução ou se o seu contrato for suspenso. Se, por exemplo, se o seu contrato foi suspenso, você tem direito de receber o salário, uma multa de 100% do salário que você teria que receber até o final daquela estabilidade. Se você teve a jornada reduzida, é só você ver a proporção que você teve. Se você teve entre 25% e inferior a 50%, o valor da multa vai ser de 50%. Se você ficou entre 50% e 70%, o valor da multa vai ser de 75%, o que você deveria receber. E mais de 70% ou o contrato suspenso, o valor vai ser de 100% dos salários que você teria que receber. Isso não exclui o pagamento das outras verbas, isso é multa, tá bom? Então, bem importante isso aí, tá? Claro que na justa causa isso não se aplica, ou se o empregado pedir demissão, evidentemente, tá? Então, deixa eu ver aqui. Importante também, vejo muito poucas pessoas falando sobre isso, artigo 12, parágrafo 4º, os acordos individuais de redução de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho deverão ser comunicados pelos empregadores ao respectivo sindicato laboral no prazo de até 10 dias corridos contados da data da celebração. Então, as categorias aí que tem o sindicato, o empregador vão pactuar o acordo individual e a empresa terá que comunicar ao sindicato aquele acordo, tá? Chegamos aqui, já falei que a medida provisória se aplica ao trabalhador em regime de tempo parcial e ao trabalhador aprendiz, tá? Já vimos isso e também já vimos que se aplica aí ao trabalhador, que eu gosto de chamar de empregado intermitente, tá bom? No valor aqui de R$600, tá? Faz aqui, ó. Trabalhador intermitente, artigo 18, fará jus ao benefício emergencial mensal no valor de R$600 pelo período de 3 meses. Então, você que é um trabalhador intermitente, está lá registrado na sua carteira de trabalho, você fará jus. Professor, como é que isso vai ser operacionalizado? Vai ser operacionalizado pelo Ministério da Economia, tá? Que deve publicar
aí nos próximos dias essa operacionalização, né? Se vai ser em forma de cadastro, igual nos R$600, né? Se vai ser cadastro, como é que vai ser operacionalizado isso e o pagamento desses valores aos empregados. Então essa forma de como o dinheiro de fato vai sair dos cofres públicos e chegar às suas mãos ainda vai ser operacionalizada e vai ser divulgada, está até na medida provisória, pelo Ministério da Economia. Eu aqui busquei tratar com vocês apenas as partes trabalhistas, as partes mais importantes. Tem outras partes aqui de natureza mais administrativa, mas eu quis me ater mais aos direitos dos trabalhadores propriamente, né? E mais uma outra coisa pincelada importante. Tá bom, gente? Então, basicamente, é isso aí que nós tratamos, nós buscamos. Acho que é uma razoável forma aí, uma boa forma de tentar amenizar todo esse caos que a gente está vivendo, que você não perca o seu emprego, que o empregador não feche as portas, para que todo mundo consiga passar daqui a pouco por isso numa situação de menos onerosidade possível. Não é verdade? Então, se você tiver dúvida, entra lá no meu Instagram, professor_Carlos Eduardo, manda aí a sua dúvida, que a gente pode... Uma outra dica, não está na medida provisória, mas enquanto advogado eu tenho por dever, e já tenho feito isso com meus clientes, falar o seguinte para você, empregado: o estado de calamidade pública autoriza o saque do fundo de garantia. Então você empregado que tem contas, né, no fundo de garantia, etc., também está precisando de uma renda, você pode sacar o seu fundo de garantia. Uma das hipóteses lá do artigo 20 da Lei 8.036 de 90, que autoriza o saque do fundo de garantia em estado de calamidade pública. Você sabe que o fundo de garantia a gente só pode sacar em algumas determinadas hipóteses. Aposentadoria, se você for cometido de uma doença grave, né, naquele rol disposto em lei, se você for dispensado sem justa causa, se você for comprar uma casa própria, enfim, diversas hipóteses. Então, o estado de calamidade pública é uma dessas hipóteses. Porém, como tudo no Brasil, devido à nossa extrema burocracia, pode ser que a Caixa Econômica não libere, mesmo assim. Então, o seguro, com certeza, é você ingressar com ação judicial pedindo expedição de alvará para saque do fundo de garantia com a fundamentação do estado de calamidade pública. Aqui no Rio de Janeiro, no TRT1, isso já vem sendo deferido. Eu mesmo já tive diversos deferimentos, isso não é historinha, posso mostrar para quem quiser, diversos deferimentos